A convidada notável de hoje é Laira Mineiro, fisioterapeuta pélvica. E a gente falou sobre assuntos como sexualidade, prazer e também saúde feminina. O bate-papo tá incrível, então confere o notável de hoje. Laira, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite para vir aqui hoje falar sobre um tema pouco falado, né? Quando a gente fala em saúde da mulher, são tantas nuances, né? Que a gente acaba sempre indo para o mesmo tema, né? Mas tem tão mais para a gente falar sobre o universo feminino e por isso também que a gente te traz aqui hoje, muito porque a nossa produtora já conhece teu trabalho, já te admira, então quando a gente fala de mulheres notáveis, a gente sempre faz uma listinha e a gente fala, agora esse é o momento, agora vamos trazer essa, agora é essa daqui, vamos, e aí a gente foi jogando e chegou o momento da gente falar sobre fisioterapia pélvica contigo. Me fala, vamos começar falando sobre o que é, de fato, a fisioterapia pélvica. Certo. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e muito honrada. Já assistia o Notável, então agora estou me sentindo parte desse universo também. Então, agradeço pelo convite. Obrigada. E também parabenizar vocês por esse espaço que é dar voz para as mulheres aqui de Gravataí e entender um pouco mais o que tem por trás de cada mulher que está à frente do seu negócio, de cada empreendedor. Acredito que isso é muito importante. Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm construindo. Admiro muito. Obrigada. E agora, sobre a fisioterapia pélvica. Então, a fisioterapia pélvica ela é uma área dentro da fisioterapia que ela abrange ali a reabilitação da musculatura íntima da mulher. Então, na verdade, a gente consegue atender, consegue prestar assistência para a mulher em diversas etapas, diversos ciclos, né, da vida. E aí, em cada etapa, a gente vai ter uma particularidade diferente. E aí, a fisioterapia pélvica vai trazer um olhar de cuidado, de saúde íntima, de entender o que tem por trás de uma região que muitas vezes é negligenciada, deixada de lado. Então, é isso que a gente se propõe a fazer. Através, então, do estudo e dos atendimentos voltados à musculatura íntima, que é o assoalho pélvico. Quem são as mulheres, né? Quando a gente fala em quem seria o público que precisa pensar sobre fisioterapia pélvica? E que momento da vida que as pessoas podem pensar assim, talvez eu devesse procurar uma fisioterapeuta. Talvez esteja na minha hora. E eu sempre brinco que, assim, a partir do momento que tu te dá conta que tu tem uma musculatura íntima ali, que no caso todo mundo, né? Todas as mulheres têm ou deveriam ter. Exatamente. Tu deveria, né, procurar uma fisioterapeuta, porque a gente ainda tem uma visão muito de fisioterapia igual a reabilitação. Mas o ideal é que a gente passe a trabalhar mais com prevenção também, que ainda não é uma realidade tão presente. Geralmente a gente procura algum profissional da saúde quando a gente já está com algum problema. Mas a gente poderia procurar antes disso uma forma de prevenir. Depois dos sintomas, né? Exato. Mas falando então sobre a fisiopélvica, a gente atende especificamente questões urinárias, evacuatórias e sexuais. Então, tudo aquilo que abrange a região íntima, né? E também fazemos um preparo, um acompanhamento gestacional, preparo para o parto e reabilitação pós-parto também. Então, aquela mulher mais jovem que, de repente, está ali entrando na fase adulta, saindo da adolescência, está tendo suas primeiras experiências sexuais, ainda está conhecendo o próprio corpo e pode encontrar uma dificuldade, uma dor ou um desconforto durante a relação sexual. É um momento de procurar fisioterapeuta. Depois, como eu comentei, né, passo alguns anos, decido engravidar, quero preparar o meu corpo para essa gestação, para tudo aquilo que pode alterar durante a gravidez, todas aquelas dores ou desconfortos que podem surgir, também pode procurar, então, independente da via de parto, né? A gente tem uma visão muito que é só para preparar para o parto normal. Perfeito. Mas não.
quem vai ter cesárea também passa por toda a gestação da mesma forma, né? E agora tu falando isso, desculpa te interromper, mas aí trago o meu relato pessoal. Eu lembro que, assim, nas semanas finais ali da gestação, principalmente da Atena, que foi a minha gestação mais recente, 6 anos atrás, mas de qualquer forma recente. Sim. A mais recente que eu tive, eu percebia muito, eu sentia que ela parecia que estava encaixada, o Gael não estava encaixado, tá? Os dois eu tive de parto cesárea. E a Atena, eu sentia que estava encaixada e eu não conseguia nem sentar mais. Tu teria me ajudado nisso, então. Com certeza. Entendi. Tá. Com certeza. Então, na gestação, a gente trabalha o corpo de forma geral para preparar o corpo para todas aquelas mudanças que vêm. Porque é um peso que fica ali, né? Muda o equilíbrio, Tudo. muda o centro de gravidade. Eu não conseguia me agachar. Exatamente. E é aí que a gente entra, né? Infelizmente, muitas mulheres ainda não têm essa informação. Descobri depois. Exatamente. Até porque nos últimos anos vem crescendo e a área vem crescendo muito, né? Então, o corpo como um todo e o assoalho pélvico. Porque para quem deseja ter o parto vaginal, o bebê tem que passar pela musculatura íntima, né? E às vezes essa musculatura está muito sobrecarregada, com o peso da barriga, enfim, tá toda tensionada. E aí, na hora do parto, se tu não preparou essa musculatura, tu tem um risco maior de ter uma laceração grave, por exemplo, ou de não conseguir direcionar a força, né, de uma forma mais adequada. Então, tudo isso a gente treina e conversa durante o nosso acompanhamento. Tá, porque é um músculo que tu nem sabe que é músculo. É que nem quando vai na academia. Agora eu tô toda dolorida em músculos Nem sabia que eu que existia. nem imaginava que existia. Exatamente. É isso? É isso mesmo. E aí, às vezes, na internet, tu começa a olhar o Instagram e surge ali um anúncio de pompoarismo. Não sei se tu já ouviu falar nisso. Falar. Então, que envolve também a musculatura íntima. E aí, às vezes, tu tá com algum problema ali na tua intimidade, tu não tá sentindo tanto prazer, ou até mesmo tu tá com algum escape de urina. E aí, tu vai atrás daquele curso, tu começa a fazer as contrações, mas tu não passou por uma avaliação de qual é o ponto de partida que estava a tua musculatura, né? Então, às vezes, fez tu a acaba base. piorando até alguns sintomas, em vez de tratar e de melhorar, que era o teu objetivo. Então, por isso a importância de passar por uma profissional especializada, porque daí ela vai... Respeitar o processo. Exatamente, vai ver como é que tá a tua musculatura. A minha, a tua, a de fulana, cada uma tá de uma forma, né? Uma precisa fortalecer, a outra precisa relaxar porque tá muito tensa, a outra precisa coordenar porque os movimentos estão descoordenados. Tá, mas... Aí eu começo a pensar. Aí vem muitas coisas Meu na cabeça. Deus, muito. Explodiu. Tá. Por exemplo, eu tô te dando os meus exemplos. Eu sou uma pessoa que hoje eu estou com dor de cabeça porque eu tô com uma tensão aqui. Para mim é evidente que a minha dor de cabeça é daqui, é do pescoço. Tensional. Exatamente. Talvez o meu travesseiro não seja mais adequado para a fase que eu tô e tudo mais. Eu acredito que seja isso. Tô com dor de cabeça por causa disso. Tá. Essa tensão do dia a dia também... Repercute lá embaixo? Sim. Mentira! Sim. Então, o que acontece? Geralmente, as mulheres que vêm já com alguma queixa de dor, tanto durante a relação sexual, quanto uma dor lombar inespecífica, qualquer dor pélvica que envolva essa região, né, íntima, geralmente está associado a um corpo todo em estado de alerta, em estado de tensão. Então, a gente relaciona muito pacientes, por exemplo, com bruxismo, com pacientes com tensão da musculatura pélvica. Aqui, no caso, né? Que o resto não sei ainda, vou ter que ver. Guria! Isso, porque o corpo ele funciona como um conjunto, tudo interligado. Então, com certeza, se tu tá sentindo teu ombro mais tensionado, aqui, a demais. mandíbula aqui, né? Meu bruxismo urrando, sim. Exato. Então, pode ter certeza que também a tua região íntima já vai estar toda tensionada. E aí, de repente, tu não consegue esvaziar bem a bexiga e vai ao banheiro com uma frequência maior, porque não sai tudo o que precisava.
Ou, às vezes, tu pode ter um problema de constipação intestinal, de prisão de ventre. Tu não consegue esvaziar bem teu intestino porque tu também não coordena bem a musculatura íntima na hora de ir ao banheiro. Então, são muitas possibilidades. A gente tem que avaliar porque é bem individual. E tem questões genéticas também envolvidas nisso? Sim. Tem várias disfunções pélvicas que têm um fator de predisposição. Se a tua mãe, se a tua avó já teve uma incontinência urinária, uma bexiga caída, né, conhecida popularmente, pode ser que tu venha a ter, mas na verdade é um conjunto de fatores. Teu estilo de vida também vai interferir bastante nisso. Tem coisas que a gente pode fazer para prevenir as disfunções e que a gente, infelizmente, só vai saber quando vai consultar com uma fisioterapeuta. Às vezes não é de conhecimento geral, né? Perfeito. E como é que é para ti, assim, como é que tu... Até te perguntando, assim, sobre as tuas vivências, né? Por ser uma área tão nova, né, para as pessoas de modo geral, como é que as pessoas encaram quando tu fala, eu sou fisioterapeuta da pélvica? O que elas pensam? Então, a maioria... que tu já ouviu? A maioria nem sabe, assim... Tá, então, aí vem uma pergunta depois, né? Tá, mas o que é isso? Geralmente, aí, ok, eu dou uma explicada geral. Ah, eu trabalho com região íntima, questão urinária, evacuatória, sexual e tal. Daí a pessoa, geralmente vem um ponto de interrogação, assim, né? Tá, mas... Será que agora é a hora que eu pergunto? Pergunto. Já tenho intimidade pra perguntar aquilo que vem. Aí, uma amiga queria saber. Ainda bem que tu falou isso, porque assim, eu lembrei que a minha amiga... Exatamente. Tá. E é muito doido, porque às vezes até pessoas próximas a mim, do meu convívio... assim, familiares, às vezes pessoas um pouco mais velhas que eu, começam a se sentir à vontade de compartilhar coisas que às vezes nunca comentou com ninguém, mas que vem acontecendo. Falar, Laira, então se tu trabalha com isso, eu tenho uma abertura para falar contigo, talvez tu consiga me ajudar. Então eu percebo, legal. assim, que às vezes eu abro portas para novos horizontes para as mulheres. Que legal. E como é que é pra ti, assim, ver essa evolução das pacientes, das tuas pacientes, das mulheres, né? De modo geral. Ver quando elas chegam no consultório e o pós delas, assim, né? Tanto falando não só pela questão da saúde, de fato, né? Da saúde como um todo, mas sobre a sexualidade delas. Como é que tu percebe esse desabrochar, assim, esse autoconhecimento? Desde a primeira consulta, eu já tento ter um diálogo e um espaço de conversa bem aberto. E eu tento mostrar que aquele lugar é um espaço seguro para a mulher, né? Porque, às vezes, a gente está indo consultar numa especialidade que a gente não conhece. E a gente sabe que é uma região que é um tabu. Não sabe muito bem o que esperar. Tem mulheres que chegam um pouco mais retraídas, mais envergonhadas. E é 100% natural e compreensível, né? Então, eu sempre tento deixar elas o mais à vontade possível e começar a plantar algumas sementinhas, né? Então, a gente já na primeira sessão começa a conversar sobre a questão de educação em saúde. Então, olhar para a região íntima, entender o que existe lá, entender, por exemplo, que o clitóris não é só a bolinha, o pontinho que a gente vê, que ele é um órgão muito maior por trás e que ele é um órgão que existe... A função única dele é dar prazer. Então, como que a gente pode explorar isso, as potencialidades da mulher? Então, começo a introduzir esse assunto. E aí, conforme passam os atendimentos, naturalmente, elas vão se soltando e se sentindo mais confiantes para conversar e se abrir comigo, né? E aí, ao final, é muito gratificante, assim, para mim. Porque muda completamente a visão que as mulheres têm, que a gente tem, eu me incluo nisso também com o nosso corpo. E eu acho que até é uma questão de posicionamento perante a vida. Exato. Né? Porque não se limita só, né? Exato, porque é um autoconhecimento. Exatamente. Tudo é sobre autoconhecimento, né? Porque daí tu começa a te olhar de uma outra forma também, né? Isso. E o que eu percebo é que nós, mulheres, como um todo, temos muito aquela função de cuidar das outras pessoas. Então, passamos a vida toda preocupadas com isso. A gente tem que performar no trabalho, mas a gente também tem que ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, depois... Daqui a pouco vem os filhos. Então, a gente está sempre aqui, com 1000 coisas ligadas ao mesmo tempo. Isso mesmo. E aí... A nossa saúde, principalmente saúde íntima, fica em último plano.
Então, geralmente, quando as pacientes chegam até mim, é porque realmente a qualidade de vida delas já está muito prejudicada por aquela disfunção. Tipo assim, eu não aguento mais conviver com isso, eu preciso agora dar um jeito de tratar. E muitas chegam ainda com uma, assim, um certo... com até uma culpa, assim, por trás de estar deixando de lado outras pessoas para cuidar de si. Claro. Então, é muito interessante ver coisas que acontecem em comum entre as mulheres e que falam muito sobre a nossa cultura, sobre como nós somos criadas, Perfeito. como a gente se enxerga, Perfeito, tudo isso. Com certeza. E como é que tu percebe, até assim, tu uma mulher jovem, né? Longe dos 30 ainda, como assim? Falando sobre isso com tanta propriedade, especialista nesse assunto, com pessoas que são muito mais velhas, como é que tu entende? Como é que se dá essa relação no consultório? Como é que funciona? Então, geralmente, quando as pacientes chegam no consultório, daí elas dão de cara comigo e ficam assim... Ai, meu Deus, é tu? Saiu das fraldas agora? Como assim? O que eu tô fazendo, né? Aí, o trabalho pra mim é em dobro, né? De construir a minha autoridade, de mostrar que eu estudo muito, me aprofundo muito nisso, que é uma grande paixão minha. E aí, mas é natural que conforme, né, a relação se dê. Exatamente, elas vão confiando mais, entendendo que conhecimento a gente pode adquirir em qualquer fase da vida, independente da idade, né? Então, apesar da experiência ainda ser de poucos anos, né, por ser nova, acredito que o meu engajamento e principalmente o meu amor por aquilo que eu faço é o que traz o diferencial. E isso acaba transparecendo para as mulheres e para as pacientes, e aí a coisa flui. Que legal. E como é que tu percebe, assim, que essa questão de lidar com a saúde pélvica acaba demonstrando sobre a sociedade, né? Quando a gente fala sobre a saúde íntima, né? A diferença que tem em lidar com a saúde íntima das mulheres, né? Como é que tu percebe, assim, que isso acaba refletindo na forma como elas se veem, que nem tu disse, muitas vezes é a mulher cuidadora, né? Cuidadora dos outros, não de si, né? Mas como é que tu percebe isso lidando com mulheres de perfis tão diferentes? Eu acredito que muitas delas acabam vindo com uma visão muito externa sobre a sua saúde íntima. O que eu quero dizer com isso? Às vezes se baseiam até no que o parceiro comenta, né? Tipo, a nossa relação íntima não tá tão legal porque tu não consegue relaxar bem, tua lubrificação tá baixa, ou eu não consigo ter a penetração porque eu tenho uma dor, um desconforto, e isso tá atrapalhando o meu relacionamento, então a partir daí eu vou buscar, né? Ou às vezes mulheres pós-menopausa. Meu marido quer continuar transando e eu não aguento mais, pra mim já deu, eu nem precisava mais ter isso na minha vida. E aí eu começo a trazer um pouco uma visão diferente de o teu corpo tá aí pra te dar prazer e tu tem que entender isso primeiro como prazer indivíduo. É teu, perfeito. Exatamente, perfeito. Antes de querer satisfazer outra pessoa, perfeito. Tu tem que entender os benefícios que o teu prazer vai trazer pra tua vida como um todo. Então, é um processo assim, de virada de chave que às vezes demora um tempinho, mas que é sempre muito válido assim, ver como elas transformam a visão. Às vezes, mulheres que chegam por conta de escapes urinários, que também é uma condição bem frequente, né, nas mulheres. E aí também chegam porque não conseguem mais conviver com a família, dar um passeio com as amigas, porque tem vergonha do cheiro, do que os outros vão pensar. Então, às vezes, independente da idade, vem muito aquela visão de tá interferindo na minha relação com o outro. E eu estou com vergonha, então chego aqui para resolver isso. Não é sobre mim, é sobre o outro. Exato. Meu Deus. Isso é, assim... Meu Deus, isso é muito chocante. É muito chocante, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz por elas conseguirem ter chegado até mim. Porque a partir disso, porque a partir daí a gente sabe que as coisas vão mudar. Cada uma vai estar disposta, em um certo nível, a ter essa transformação, né? Mas, com certeza, a forma com que elas saem do consultório ou a forma com que elas finalizam o tratamento vai ser diferente da forma com que elas iniciaram. Isso é certo. E os tratamentos, eles costumam ser longos? Como é que funciona?
é bem individual, então sempre na avaliação a gente conversa muito sobre isso, sobre o tempo, vai depender da frequência que tu vai conseguir estar no consultório para fazer os atendimentos, de que ponto tu partiu, então como tá essa musculatura. Ela já sabe contrair, relaxar, por exemplo, é só a gente ajustar alguns fatores ou tu começou ali lá de trás, nunca pensou que existia uma musculatura lá, então a gente vai demorar um pouco mais, né? Então varia bastante. Falando sobre musculatura, né? Lembrando das minhas contraturas musculares das minhas costas. Existem contraturas musculares no assoalho pélvico? Sim, muito frequentemente encontradas. Assim? Tá, mas peraí. Oi? Não dá pra massagear? Então, dá pra massagear. Mentira! É uma das coisas que eu faço, uma das condutas fisioterapêuticas. Eu não acredito. Exatamente. O músculo do assoalho pélvico, ele é o mesmo tipo de músculo que a gente tem no resto do corpo. Que o teu bíceps, que todos os teus músculos. Então, ele tem uma capacidade de contrair, de relaxar. E se ele está sempre tensionado, ele vai formar os pontos gatilho, as contraturas musculares. Gente, e aí a gente tem diversas técnicas para relaxar e soltar essas contraturas. Que é uma coisa que tu só vai conseguir fazer indo na fisioterapeuta. Sim, não tem como. Eu fiquei pensando aqui, né, nas minhas costas. Exato, então... Porque tu vai fazendo massagem e tu vai sentindo, tá, esse ponto aqui. Tá, agora eu vou fazer assim, de tal jeito. Isso. Mas eu consigo fazer, né? Assim, às vezes uma pessoa fazendo. Mas então, é um ponto de atenção também. É um ponto de atenção. E por isso que os dedos da fisioterapeuta pélvica têm que estar muito bem calibrados. Meu Deus! Para conseguir liberar e soltar essa musculatura que muitas vezes está toda enrijecida por motivos diversos, né? A gente sabe que a gente anda sempre na correria, estressado, com muitas demandas. Então, se a gente não tiver um momento do dia que a gente olha pra gente e tira um tempo para ter qualquer que seja o autocuidado que tu prefira. Eu quero ter um banho um pouquinho mais demorado, eu quero... Vou pra terapia. Exato, quero ler um livro antes de dormir, um momento só meu. Isso também vai ajudar a relaxar o teu assoalho pélvico. Mas tu sabe que, agora trazendo em relação a dados, né? Eu estava vendo que, não me lembro o número exato, mas é extremamente chocante, porque quase nenhuma mulher tem hobbies. Sim. A gente está falando sobre hobbies, sobre algo que eu gosto de fazer e que eu me dedico, pelo menos um tempo, para fazer um hobby. Exato. Algo que não seja obrigação. Exato. As mulheres não têm hobbies. Não, porque não dá tempo, né? Tem tantas demandas, tem que dar conta de tanta coisa, que às vezes ou não dá tempo ou eu não consigo organizar a minha rotina para separar esse tempo para mim. Aquilo é minha última prioridade, né? Sim, com certeza. Então, isso acaba refletindo com certeza na saúde íntima. O fato de não ter reservado na agenda um momento para cuidar de si. Um momento teu. Um momento teu. E o quanto antes a gente se dá conta disso, maiores as chances de a gente conseguir mudar essa realidade. Infelizmente, muitas mulheres chegam para mim com 60, 70, às vezes até 80 anos, e é aí que elas conseguem enxergar. Laira, minha vida foi toda dedicada a outras pessoas, eu nunca deixei um tempo para fazer o que eu queria, e hoje em dia eu venho sofrendo com as consequências dessas escolhas. Exato. E a gente não vê homem... pensar assim, né? É muito diferente, né? É muito diferente. A realidade diferente. É outra, né? É muito diferente. A realidade é outra. Muito. O futebol, né? Tá forma presente. Mas a forma como vê o mundo. Tu sabe que, assim, eu tava conversando com meu noivo esse final de semana e aí a gente estava falando sobre as diferenças de uma mulher e de um homem, assim, claro, considerando as particularidades de cada pessoa, né? Sim. Mas, assim, ele falando assim, eu não entendo por que tu sofre tanto com as coisas. E não é um sofrimento de tipo, eu vou ficar lá sofrendo, né, me lamentando, não isso. Mas para eu tomar uma decisão, eu considero... Muitos fatores. Muitos fatores. E eu penso que se eu errar na escolha, se eu escolher o A e eu não escolher o B, eu tenho que considerar o que pode dar errado. Então... Qual a repercussão disso, né? Em tudo, né? E aí ele fala, mas por que não é mais prática com as coisas?
Prática? Como assim? O impacto que eu tenho na vida de tantas pessoas, né? Sim. Todas as minhas decisões, elas vão afetar as pessoas. Tá, mas tu tem que pensar em ti. E eu... Pois é, mas assim... Mas é difícil, aquela coisa, E eu vou te né? dizer que eu sou uma pessoa... Faço terapia há muito tempo. Já tenho uma trajetória no autoconhecimento. E, de fato, eu consigo perceber que ele tem razão em relação a isso. E eu já evoluí demais. Demais. Se eu olhasse para a Yasmine de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, meu Deus, era outra, né? Em relação a me priorizar. E é incrível, porque os homens, de modo geral, são assim. Dele ficou refletindo até junto comigo. Será que é uma questão hormonal? Né? O que será que é? Porque a gente também Por que viu tanta diferença, né? tantas diferenças. E a gente terminou de ver aquela série, a gente maratonou, All Her Fault, né? Que é sobre... Que tá bombando, enfim, né? Que todo mundo tá vendo tem muitos temas que são abordados a partir dali, que é a culpa, não só materna, mas feminina. Culpa feminina. Né? E eu falo... brincando, mas com todos os fundos de verdade, Sim. que nasce uma mãe e nasce uma culpa. A gente acha sempre que a culpa é nossa, né? Ah, porque não tá mamando como deveria. Ah, meu leite. Ah, não é o salto de desenvolvimento da criança, é o meu leite. Eu estou fazendo algo de errado. É o que eu tô comendo. É o nisso. que eu tô comendo que tá dando errado. Aham. E isso que eu te trago são experiências minhas. Meu filho, quando tinha... ele teve muita cólica, o Gael, até os 4 meses. E eu achava que o problema era eu. Porque eu comia feijão, então parei de comer feijão. E continuaram as E cólicas. as cólicas continuaram. Pra tu ver que tu não tinha culpa nenhuma, né? E aí eu Exatamente. pensava, mas será que eu transmitia pra ele algo, né? Que eu tava tensa? Pode ser, mas por que sou eu? Por que não pode ser ele, né? Assim, tipo, ele como bebê... Foi assim até 4 meses. Exato. Né? Ele é outra pessoa, tem outro temperamento, outras particularidades. Muito. E nem tudo depende de ti, né? Perfeito. E como para os homens isso é mais fácil. Exato. Né? De saber até onde é responsabilidade deles. Até o que é responsabilidade deles, eles acham que não é. Muitas vezes é assim. Que dirá o que não é responsabilidade. Isso aí já tá muito claro pra eles. Exato. Né? E tem um ponto na série, retomando a questão da série, que ela tá trabalhando, uma das personagens está trabalhando, e o marido liga no meio de uma reunião e ela sai para atender o marido, porque o marido tá com o filho. E ele fala... Tu vai demorar muito para chegar ou a responsabilidade do banho dele também vai ser minha? Wata? Oi, Meu amigo? amigo. Você é pai. Tu também fez essa criança? Você está sendo pai? Essa responsabilidade é minha responsabilidade todos os dias. Tu tá me reclamando que tu vai ter que dar banho nele Uma um vez? Dia. Chega a ser absurdo. E essa mesma personagem, em um outro momento da série, e essa série é fundamental, se vocês não viram, vejam. Porque, assim, é maravilhosa. Ela traz muitos pontos, assim, que a gente... não só como mãe, né? Faz a gente refletir. Reflete. Porque senão é tu, é a tua mãe, é a tua tia, é a tua avó. As mulheres à As tua mulheres volta. na tua volta. E não só sobre a maternidade. E ela pega e ela aciona uma mãe de um amiguinho para ficar com o filho, porque ela tem uma reunião importante, e o marido teria um compromisso. São muitos spoilers, tá? Se vocês não viram, lamento. E ela vê o marido e ela fica sabendo que o marido, a mulher que ficou com o filho, também julgadora dessa mãe, fala, mas por que o pai não ficou? Se ele estava com o carro estacionado em tal lugar. E ela, não, ele está dando aula. E ela, não, então tu não sabe o que está acontecendo na tua casa. Meu Deus, o caos instalado. O caos. E ela chega pro marido e ela vê que ele tá lá, vendo o TikTok, com o seu celular, comendo a sua batatinha frita e tomando seu refrigerante. Azar. E ela, ferrada, dando conta de tudo, com o filho no banco de trás. E ela para o carro na frente e o ananá, porque não tem outra coisa para chamar, Sim. nem viu que a mulher tinha parado na frente dele, porque estava lá no mundo dele. Ela buzina, sai do carro e ela falou, eu quero divórcio. E ele, mas porque eu preciso do meu tempo. E ela, assim, só tu precisa do teu tempo? A responsabilidade Parece que não de quem? enxerga tudo que aquela mulher tá passando e tá fazendo e se esforçando O ato para as coisas andarem, né? Exato, o ato do cuidado que a gente se coloca em segundo plano.
Exato. E para os homens, geralmente não é assim. E tu sabe que agora, escutando esse teu exemplo e até a reflexão que tu fez com teu noivo de por que tantas mudanças até na percepção e na forma de lidar, né? Claro que tem questões intrínsecas, diferenças intrínsecas entre o homem e a mulher. Perfeito. Mas eu acredito muito na questão da criação e na questão cultural e do machismo, enfim, que a gente tá imerso, né? Porque são questões, assim, que geralmente acabam sendo muito escondidas atrás da realidade. Às vezes não tá escancarado, mas através de uma conversa, de uma opinião, de algo, tu consegue perceber. Não, peraí, tem alguma coisa aí que não tá certo. Total. Não precisa ser dessa forma. Muito. Às vezes tu segue um padrão, por exemplo, familiar ou de alguém, né? Os exemplos que tu tem ao longo da tua vida. Até que alguém, entre gerações, precisa parar e dizer, não, peraí. Perfeito. E as mulheres entram onde nessa história? Exatamente. Né? Exatamente. Então, acredito que hoje em dia a gente está caminhando para conseguir entender e visualizar mais essas diferenças e tentar ter uma equidade, que a gente chama, né, maior entre os gêneros, entre os sexos. Mas eu também observo que tem muito ainda para a gente trilhar. Muito! Porque cada vez mais a gente escuta situações do dia a dia ou até notícias, né? Se tu vai abrir o telefone, se tu vai ligar a TV... Feminicídio está sempre em alta aqui no Rio Grande do Sul. É um horror. Casos estrondosos, chocantes. E aí, às vezes, a gente acha que... não, machismo existia lá na época da minha avó. Hoje em dia tá tudo muito moderno. Isso nem é machismo. E aí, só que o buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo. Muito, extremamente. A gente nunca pode deixar de olhar para isso. E eu até, por trabalhar com saúde da mulher, me vejo muito nesse papel de tentar também ter um papel, assim, mais ativo na luta pelos direitos das mulheres. Porque tem mulheres que me relatam coisas muito íntimas, né? De, eu preciso evoluir nesse tratamento, eu preciso melhorar essa dor na relação. Porque senão o meu parceiro já ameaçou terminar o relacionamento. E então vai assim, procurar na rua o que não tem em casa, uma frase. Aí surgem os medos tradicional. Exato, as culpas, e aí de novo a gente volta pra culpa feminina, muito. Né? Eu não tô sendo a esposa ou a namorada que eu poderia ser, ideal, exatamente. Então são coisas que elas acabam se sentindo à vontade pra compartilhar comigo e que eu, querendo ou não, apesar de eu ser fisioterapeuta, é muito difícil separar as coisas, né? Tu tá ali, tu tá acolhendo aquela mulher. É uma troca. E é uma troca de vida, né? De pensamentos que a gente acaba impactando as pessoas e a gente nem percebe o tanto quanto a gente impacta. É verdade, é verdade. Então, para mim, essa questão da humanização do atendimento na saúde, da empatia, do cuidado, de simplesmente ouvir. Tem situações que eu percebo que às vezes, o melhor que eu posso fazer é encaminhar para algum outro profissional, né, que possa acolher melhor aquelas demandas, mas o simples fato de eu estar prestando atenção, ouvindo e acolhendo as demandas que aquela mulher está me trazendo, já vai transformar completamente o dia, a semana daquela mulher, e era só isso que ela precisava. Perfeito. Alguém que validasse o que ela estava dizendo e não achasse que é tudo coisa da tua cabeça, não é nada demais. Tá louca. Tá louca. Que é bem comum a gente escutar isso ainda, né? Claro. Infelizmente. E tu te considera feminista? Com certeza. Porque quando a gente fala em feminismo, as pessoas muitas vezes não entendem. Visão distorcida. Total, né? A visão agressiva, né, do feminismo. Isso, vamos acabar com os homens. Exato, não gostamos de homens. Não, eu adoro, entendeu? Eu adoro. E adoro também as diferenças que a gente tem, né? Mas é necessário a gente ver que a gente pode chegar muito além, né? Então, o feminismo ainda é um tema que as pessoas têm medo de se posicionar. Isso é fato. Porque ainda se fala muito os argumentos contrários, assim, que eu escuto como é que nós vamos chegar a uma igualdade se nós somos seres diferentes? A igualdade não quer dizer que a gente precisa todo mundo virar a mesma coisa. Perfeito! Né? Na verdade, a gente precisa
ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, né? Daí vem a questão do termo de equidade. Perfeito. Né? A gente conseguir equilibrar um pouco essa sociedade que ainda é extremamente desigual entre gêneros. Perfeito. Então, isso também é uma sementinha que eu tento plantar em quem chega até mim. Perfeito. Né? E às vezes a gente... É muito louco porque a gente tem que tentar tornar esse tanto uma semente, né? E tornar sutil algo que grita. É muito impactante a gente precisar ponderar como que a gente vai ser entendido para que o feminismo ele seja algo mais natural, para que as pessoas entendam que o feminismo nada mais é do que a gente buscar a equidade. Exatamente, que nada mais aquela ideia de radicalismo é que as pessoas tendem a levar muito para os extremos, né? Perfeito. E aí as coisas se perdem. Feminista não é feminina. Gente. Ai, gente. Não, mas é engraçado. Tá eu e tu aqui, né? É engraçado. Pra mostrar que não é assim, né? Porque eu percebo muito a reação, às vezes, de algumas mulheres, pessoas no geral que eu converso. Perfeito. Que me veem me assumindo como feminista, lutando pelos direitos das mulheres e tal. Aí olham pra mim, mas tu é tão delicadinha, tu é tão feminina. Tipo assim, mas como que tu esperava que eu fosse? Tu deve ser esquerda. Sabe? Uma assim, coisa não tem nada a ver com a outra, gente. Exatamente. Posicionamento político, né? É uma coisa assim... Enfim, mas a gente vai aos poucos desconstruindo, assim. E a gente falar sobre isso é muito necessário. É muito necessário falar sobre a saúde da mulher, sobre como que ela se posiciona, sobre como que a gente percebe, sobre as trocas que a gente tem com outras mulheres. É falando sobre isso que a gente vai se percebendo. Isso. E principalmente dentro da minha área de atuação, eu percebo que vem o parar de normalizar aquilo que não é normal. Pode ser comum. É saber diferenciar essas duas coisas, né? Então, por exemplo, tô grávida e eu vejo... E eu tenho alguma outra amiga que também tá... E ela tá sofrendo de dores parecidas com as minhas. Medos, inseguranças. Mas é normal da gravidez. Aí, daqui a pouco... São os hormônios. Exato, são os hormônios. Aí, no pós-parto, com o puerpério, como é que eu vou lidar? São os hormônios. Exato. Às vezes eu tenho Só que não, né? A minha região íntima fica bem fragilizada. Mas é normal, eu passei por uma gestação. Aí começo a ter escape de urina de vez em quando. Ou eu começo a ter urgência, preciso correr para ir no banheiro toda hora. Ou eu vou voltar a ter relação sexual com meu parceiro e começa a incomodar. Aí, de novo, mas é normal, porque, sabe? Tudo a gente vai tentando encontrar justificativas para suportar dores que a gente não precisa suportar. E, assim, como isso é algo presente em todas as fases da vida da mulher. E como afeta a qualidade de vida dessa mulher. Totalmente. A mulher que, por exemplo, sofre com cólicas menstruais muito fortes, endometriose também a gente atende esse público, mais assim no sentido de reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então, às vezes, tu tem uma condição que tu não vai conseguir te curar ou mudar aquilo, né? A raiz daquilo, mas tu consegue ter estratégias para viver melhor. Então, acredito que, assim, as raízes da fisioterapia vêm muito disso. Eu vou trazer qualidade de vida, trazer mais funcionalidade para o teu dia a dia, apesar da condição que está te acometendo. E qual ou quais os principais ou o principal mito quando a gente fala de assoalho pélvico? Nossa, difícil, tem tantos. Eu acredito que, assim, pelo que eu percebo, vendo das pacientes que chegam ao meu consultório, muitas delas não sabem o que é o assoalho pélvico, mas as que sabem, muitas vezes têm uma visão um pouco distorcida. Então, como eu comentei contigo, às vezes caindo muito nessa questão de curso online, de soluções rápidas, de técnicas mágicas. De e-books. Exato. De consumos do próprio Instagram ali, do que vê. Que às vezes tu não sabe a procedência daquilo, tu não sabe se aquele profissional realmente, né, uma pessoa confiável, enfim. E aí tu vem com uma visão muito distorcida. Então, por exemplo, várias mulheres já chegaram até mim dizendo que primeiro tentaram fazer as contrações do assoalho pélvico em casa, porque viram alguém falar, ou porque viram em algum lugar nas redes sociais. E aí chegam
com a dor mais intensa ainda do que estava antes, ou com escape de urina maior quantidade. Então, essa questão de achar que todo mundo cabe na mesma caixinha, né? Eu vou fazer tal e tal coisa e vou chegar em tal lugar. A fórmula mágica. A fórmula mágica. Isso eu acho que é um dos principais mitos que eu tenho que desconstruir dentro do consultório e mostrar que a individualidade existe e ela não é só um nome bonito, né? Eu sempre comento, meus atendimentos são muito individualizados, são personalizados para as tuas demandas, enfim. E parece algo assim, tá dizendo um nome bonito para eu me sentir, né? Mas é a pura realidade. Se eu pegar e seguir um protocolo contigo e com mais 20 mulheres da mesma forma, vão ter repercussões diferentes em cada uma de vocês, né? Perfeito. E tu falando isso me lembra muito que eu falo para os nossos clientes na Cinescópio, que não existe fórmula mágica. Eu tenho que entender a tua realidade para que eu possa te mostrar para o mundo. Isso. O que deu certo com o cliente A não vai dar certo com o cliente B, não vai dar certo com o cliente C. Então, né, o mito do marketing digital, fazer 6 dígitos em 7 dias. Meu amigo, para aí, né? Que também tem muitos cursos online vendendo isso, né? Claro! Todo mundo tem a fórmula mágica, né? Mas, de fato, não é mágico, é só uma fórmula. E a gente acaba vive... não dando certo. A gente vive numa sociedade tão acelerada e com acesso tão fácil a um número muito grande de informações que tudo a gente quer simplificar e deixar de uma forma, assim, o mais prático possível, né? Perfeito. Então, me diz o que eu tenho que fazer para melhorar disso aqui. Perfeito. Tu vai fazer isso, vai acordar, fazer isso, aquilo, tá curada. Perfeito, né? Perfeito. Tu sabe que agora tu falando Felizmente, isso... ser humano não é assim. Mas eu lembrei agora de um comentário de um outro podcast que eu faço também, que é o SPOD, que teve um comentário... Aí, claro, né? Aí a gente tem 200 comentários positivos. Tu lembra do quê? Do negativo. Né? Óbvio. Mas ele ainda falou assim... mas essa convidada demorou 3 minutos e 12 para falar algo que poderia ter falado em 40 segundos. Mas essa pessoa tá com tempo, né? Mas, gente... meu amigo... Oi? Por que simplificar? Não, as pessoas esperam entrar no vídeo e já ter a resposta ali imediata. Exato! Como assim? Olha toda a construção dela para chegar na conclusão. Exato. E é importante passar por toda a construção para tu conseguir entender o que vem no resultado. E a gente tava falando de um tema assim pesado. A gente tava falando sobre racismo. Super profundo, né? Como é que tu vai simplificar algo assim? Eu ainda me prestei a responder. Eu falei... É que a gente não tá preocupado nos 140 caracteres do Twitter. O Twitter nem existe mais. Perfeito. E é isso. A gente tá reduzindo as coisas a algo tão raso. E o TikTok também nos traz muito para essa realidade, né? Muito. Os vídeos cada vez mais curtos. A gente não tem mais paciência para prestar atenção num vídeo mais longo. Mas tu sabe que, assim, ano passado, eu sempre faço um apanhado de tendências ali, entre final de ano, início de ano, pós-recesso. Até a minha equipe sofreu comigo no recesso, que eu descansei, né? E aí eu comecei a mandar muitos insights de coisas que eu estava prestando atenção, que viria como uma forte tendência. Brasilidade, coisas que antes a gente falava numa neutralidade, não vai vir assim, o Brasil vai estar com tudo esse ano. Comecei a mandar muitas coisas, Globes tá aí que não me deixa mentir. Mandei, gente, olha aqui, olha essa fonte, meu Deus, muito rebuscada. Claro, assunto de marketing, né? Cara, é isso. Né? A gente fala sobre tendência, claro, mas ano passado a gente falava sobre vídeos até 7 segundos. O que tu fala num vídeo de 7 segundos? Que mensagem tu consegue passar em 7 segundos, né? Extremamente desafiador. Não, e essa mensagem, ela geralmente vinha para legenda. Ela era um vídeo que vinha como uma forte tendência devido à questão oriental. Antes a gente era muito ligado às tendências que vinham, né, norte-americanas, e aí começaram a olhar para o Oriente de uma outra maneira. Então, tu tinha que ter 7 segundos. Por quê? Porque era o tempo que as pessoas passavam no sinal, na sinaleira, no semáforo. Então, ela tinha 7 segundos. Meu Deus do céu. Para ela curtir, para ela entender o que você estava falando, para ela salvar o teu conteúdo. Então, veio muito forte essa tendência no ano passado. A gente falando aí de 2000 e
A gente está em 2026, 2024, 2025 ali. Então, veio muito forte. Depois, no meio do ano, a gente falava de vídeos até 14 segundos, porque daí a gente começou a não olhar só para o Oriente, a gente começou a olhar para outros... Mesclar. Essa mescla, né? Hoje a gente olha muito mais para o consumo do Brasil e por isso eu enlouqueci e falei, gente, a brasilidade vai vir com tudo, né? Muitas cores, fonte mais rebuscada vai tomar e tal. Comecei a fazer essa análise mais profunda e é exatamente isso. Olhar para nossa realidade, nossa individualidade. Nossa realidade. Porque o que dá certo no Oriente, os 7 segundos, talvez não deem certo aqui. E que informação que a gente vai passar em tão pouco tempo, né? Quão raso a gente vai ser. Exato. E a gente fala muito sobre essência, sobre esse aprofundamento. E essas trocas que a gente tem no podcast é justamente sobre isso, né? A gente poder ter 1 hora e meia, 2 horas, enfim, para se aprofundar em temas tão relevantes que a gente não fala. Exatamente. Que a gente não vê as pessoas falarem. Porque a gente vê, por exemplo, as pessoas cada vez mais criando perfis profissionais no Instagram, porque eu preciso também estar divulgando meu trabalho e me vendendo através das redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm todo o tempo do mundo para prestar atenção no que eu tenho a dizer. Isso então, mesmo. eu preciso sintetizar tudo que eu quero te dizer em 7 segundos, em 14 segundos. E aí a gente vai para as caixinhas, as benditas caixinhas. Isso é muito louco. Exato. E a questão do... cada vez mais, assim, do TikTok trazendo para o Instagram o Reels, né? Eu vou um pouco contra, assim, a maré, porque eu sempre gostei muito de assistir YouTube, podcast. Então, eu gosto de conteúdos mais longos. Aprofundados. Perfeito. Exato. Então, às vezes, eu vou produzir um conteúdo... Abrindo parênteses, é uma tendência. É uma tendência. Fechei. Ufa, então vou no caminho certo. Então, às vezes, eu paro também, né? Separo um tempo na minha agenda, fora os atendimentos, para fazer um conteúdo para o meu Instagram. E, às vezes, eu sinto bastante essa dificuldade. Como é que eu vou falar tudo que eu queria? Eu gosto de me aprofundar, de ir, né, na essência, nos pormenores. Como é que eu vou fazer isso de uma forma tão rápida que a pessoa entenda, engaje e me chame, né? Perfeito. Então... preciso agora de um marketing, estou te contratando. Aproveitando que a gente está aqui. Já vamos falar sobre tendência, já vamos falar sobre conteúdo. Mas falando um pouquinho também sobre a questão das mulheres, tu acha que a vergonha do corpo, ela é aprendida? Nossa, acho que muito... acredito que talvez 100%, assim, da forma com que a gente... do meio que a gente está inserido, da forma com que a gente aprende a se enxergar ao longo da vida. Então, eu paro para pensar, assim, no tempo da escola e tal, e como a gente se comparava, né? E como, quando chega a adolescência, a gente começa... o corpo de fulana já tá mais desenvolvido, e quando é que o meu corpo vai desenvolver assim? E o cabelo, e fulana não tem espinha e eu tenho, e engordei, e não sei o quê. Então, vem desde muito nova, né? Os padrões. Então, quando algo é enraizado na nossa cabeça, quando a gente é tão jovem e vai perpetuando ao longo da nossa vida, como que a gente faz para mudar essa visão, né? Perfeito. Aí muitas de nós recorrem à terapia, ao autoconhecimento de uma forma mais aprofundada, e aí a gente começa a entender. Meu Deus, eu gastei tanto tempo da minha vida olhando para algo que não era o que eu precisava olhar. Perfeito. A gente começa a reconhecer as nossas próprias qualidades, enfim, a nossa individualidade mesmo, e a enxergar beleza em cada uma dessas coisas, né? E cada uma das fases também. E cada uma das fases, porque às vezes a gente quer ter algo diferente do que a natureza nos proporciona naquele momento. Mas eu tenho um grupo de amigas, somos 5. E... somos 5? Deixa eu ver. Somos 5 aqui e mais uma fora, né? A Lezinha, que mora fora, mora em Amsterdã. Mas somos esse, né, quinteto. E estamos juntas desde os meus 13, 14 anos. Então, são muitos anos, né? Mais de 20 anos aí de uma amizade bem íntima. E a gente estava brincando esses dias, né? Que tipo, a gente já não cozinha mais na primeira fervura, né? Aquele ditado clássico. Exatamente, o clássico, o clichê. Sou péssima com clichês, inclusive. Eu sempre troco as... E aí, a gente tava falando isso e as gurias... Cara, mas assim, não tem fase melhor do que a fase que a gente tá. Porque a cabeça que a gente tem hoje...
eu não ia ter com 20 e poucos. E às vezes a gente começa a julgar as nossas atitudes que a gente teve lá quando a gente tinha 15 anos. Com a cabeça que a gente tem hoje. Oi, gente, como que eu ia ter a maturidade que eu tenho hoje com 15 anos? Jamais. Entendeu? Ainda bem que eu fiz aquilo lá. Fiz algumas coisas, né? Que não me orgulho tanto, né? Mas assim, tá tudo certo. Tudo que a gente fez ao longo da vida nos trouxe a quem a gente é hoje. Perfeito! Isso, esse é o ponto. Esse é o ponto que às vezes a gente tem dificuldade de entender no dia a dia. Com certeza. E isso, com certeza, também dentro da minha prática eu enxergo, assim, das mulheres. Porque pelo fato também de eu trabalho bastante questão abdominal, quadril, pelve, assoalho pélvico. Então, a gente vai descendo até chegar a uma região que as pessoas não estão tão acostumadas em mostrar, enfim. E aí, a gente começa a perceber padrões. Então, a mulher chega na consulta e já chega dizendo: doutora, não repara que não deu tempo de eu me depilar antes de vir. Ou não repara porque eu estava trabalhando, não consegui passar em casa tomar um banho. Então, talvez o cheiro não esteja, sabe? E aí eu fico, gente, mas, sabe, isso é a última coisa que eu vou reparar. Eu tô aqui pra te ajudar, pra gente evoluir. Mas como a gente ainda tem esse tabu, né? Tu tem um medo do que o outro vai achar do teu corpo. E será que o meu corpo, ele tá no padrão que deveria ser? Será que eu tô cuidando dele do jeito certo? Então, a depilação é algo que fala muito sobre isso, né? Pelo menos pra mim, nessa área da região íntima. E onde é que tá escrito que tem que se depilar, né? Pois é, daí começa a trazer as perguntas, né? Da onde tu aprendeu que é obrigado a estar 100% lisinho pra vir na fisioterapia? Não existe, sabe? Mas eu sei que é algo que tá muito enraizado na nossa cabeça. E aí eu tento conversar pra mostrar o outro lado, pra tentar trazer pra si, né? O que vai ser bom pra mim e tirar um pouco isso da expectativa do outro, o que o outro vai achar do meu corpo, o que o outro vai achar da minha performance, o que o outro vai achar. Porque senão a gente nunca vai ser feliz e nunca vai estar satisfeito. Sempre à mercê do outro. E se a gente fosse elencar aí um top 3 do que não é normal, para as pessoas pensarem a respeito. Tá. Em relação à saúde da mulher. Primeiro de tudo, eu falaria, não é normal sentir dor. A não ser que seja a dor do parto, que a gente não tem, né? A gente tem estratégias para aliviar, mas a gente não tem como não sentir dor nesse momento. Agora, em outras fases da vida, sempre que tu tiver alguma dor, desconforto, queimação, ardência, diferentes tipos de sensação que a gente tá vendo que tem alguma coisa de errado, acredite na tua intuição. Realmente provavelmente tem uma coisa de errado que a gente consegue transformar e melhorar. Então, não é normal sentir dor. Não é normal, um clássico, assim, mas perder urina em nenhuma fase da vida. Então, nem quando tu tá fazendo crossfit ou algum esporte extenuante de alto impacto, não é normal, porque eu dou palestras em crossfit, então eu sei que entre as mulheres elas acabam normalizando. Acontece comigo, acontece com fulana. Mas não, nem no pós-parto, nem quando a gente chega na terceira idade. A gente consegue também reabilitar os músculos para não perder urina. Então, ter essa consciência também acredito que seja bem importante. Bom, sentir dor, perder urina e acredito... E agora, tentando generalizar um pouquinho mais, não é normal se sentir insegura sobre o próprio corpo. Assim, tentando englobar daí diferentes condições que possam vir dentro disso. A gente tem o nosso corpo, que é uma dádiva, é o nosso templo, que a gente precisa cuidar demais, porque é a nossa morada, né? Então, tudo que nos traz inseguranças, tudo que nos traz sofrimento, a gente não pode normalizar. A gente tem que tentar buscar algo para melhorar, para partir para outra situação mais confortável. Então, é a minha mensagem assim, para as mulheres sempre. Tem que se sentir bem contigo mesmo. Falando um pouquinho sobre pós-parto. A gente fala desse preparatório antes também, né? Mas falando do pós-parto, o que muda? O que tu percebe que muda no corpo da mulher no pós-parto? A nossa ênfase, assim, dentro da fisioterapia pélvica é abdômen,
que é uma preocupação grande das mulheres. Quando que o meu abdômen vai voltar? Ficou mais flácido. A questão da diástase abdominal, né? Perfeito. Que é também algo que está bem alta. Guria, Porque assim, eu fui descobrir que eu tinha diástase há uns 2 anos atrás. Como assim? Antes nem passava pela cabeça algo, né? O que acontece? Durante a gestação, é fisiológico, é natural que a gente tenha esse afastamento dos músculos abdominais. Perfeito. Justamente para permitir o crescimento do útero, né? Então, isso é ok. Só que, dependendo da forma com que a gente lida com o nosso abdômen, com o nosso corpo como um todo durante a gestação, a gente vai ter uma recuperação mais lenta ou mais rápida. Então, isso a gente trabalha durante também para conseguir acelerar o pós. Mas a mulher que não fez acompanhamento durante a gestação, chegou no pós-parto com uma queixa já instalada, eu já tô com uma diástase, eu já tô com um ressecamento vaginal. Mas como é que ela entende que é diástase? Porque muitas vezes as mulheres voltam para a academia, então voltam às suas atividades, vai fazer um abdominal e percebe aquela saliência, aquela protuberância na barriga. Meu Deus. Que é, na verdade, os órgãos vindo para frente por conta do afastamento muscular. O músculo não retomou a sua função. Tá, porque isso foi, inclusive, falado pra mim pela minha personal na época. Ela falou, tu tem uma diástase bem pequena, quase um dedo, mas é uma diástase. Eu falei, como assim? E ela, não, então esse abdominal aqui tu não pode fazer. Eu falei, como assim? Exato, aí tu tem que começar a prestar atenção e te adequar para voltar à funcionalidade do teu abdômen. Porque no pós-parto é muito comum aquela sensação de tá tudo frouxo, tá tudo solto na minha barriga. Meu Deus, tu falou tudo! Eu tinha vontade de passou por vomitar! Juro por Deus, foi um horror. É. Foi um horror. Aquela sensação de que, meu Deus, quando é que as coisas vão voltar aqui Tava dentro de chacoalhando mim? tudo. Eu lembro da cena. Eu lembro da sensação. E eu não sei se era só a sensação, eu acho que era a realidade. Tá? Porque assim, eu não morava em Porto Alegre, eu morava no interior, então eu tive uma viagem de 1h10 do hospital até a minha casa. E eu lembro... Saindo do... recém-parida. Recém-parida. E eu lembro que meu ex-marido, né, o pai dos meus filhos, passou por um buraco, assim, na rua, na época. E é aquilo ali... Eu queria vomitar em cima dele. Não era em outro lugar. Eu queria matar ele pelo buraco. E os meus órgãos, parecia que tava tudo... ali, balançando lá dentro. Não, nem sei onde é que eu tô, entendeu? É isso mesmo. Exato, porque tudo que tava completamente esmagado pelo útero... que tava dentro, gente, entendeu? Voltar pro seu lugar. Então, é natural, mas aí a gente começa a fazer essa reabilitação. Então, eu sempre comento. Quando a tua médica te liberou para voltar para atividade física e para voltar para relação sexual, passa por uma avaliação com a físio antes, pra gente ver se tá tudo certo com o teu assoalho pélvico e com o teu abdômen. Já dá algumas dicas de como proteger para recuperar melhor a musculatura. Meu Deus, viu? É tanta informação nova que eu tô te trazendo hoje. Como assim? Como assim? Eu tive dificuldade para entrar no carro, para sair do carro, porque de fato parecia que os órgãos estavam caindo. Tu já ouviu falar no taping? Já ouvi falar. Eu tenho esse curso também, eu aplico, né? O taping pós-parto. Então, ajuda. Exato, aquela bandagem que a gente aplica. Né? E a gente dá uma sustentação. Ela é diferente da cinta abdominal, porque a cinta, ela pressiona. Pior a cinta. E não deixa o músculo funcionar. Eu não usava. Não, era ela é muito pior. É muito pior. O taping, não. São fitas que a gente aplica uma determinada tensão e cola elas no abdômen no sentido das fibras musculares. Então, ela vai permitir o teu movimento, não vai te limitar. Mas, ao mesmo tempo, ela vai te dar um conforto e uma segurança e diminuir o inchaço e aquela sensação de que tá tudo frouxo, sabe? Gente, vai te permitir cuidar melhor do teu bebê. É muito mais prático ter filho agora. Há 10 anos atrás, 8 muito anos, rápido, não né? era assim. Guria, que loucura! Exato. Que bom, então, que a ciência e as tecnologias estão aí para nos ajudar. Maravilhoso, porque, meu Deus do céu, E os estudos estão vindo muito nesse intuito de tentar trazer mais conforto para as mulheres, porque, assim,
a gente vai continuar, o mundo vai evoluindo, mas a gente vai continuar gestando, tendo Parindo, filhos, passando exato. pela menopausa, Perfeito, né? Perfeito. Só que a gente pode passar isso de formas muito diferentes, não Muito precisa ser mais sofrendo, leve, né? Muito mais leve. Leve é a palavra. Meu Deus. Nossa, que bate-papo maravilhoso. Meu Deus, eu poderia ficar aqui, ó, mais 2h30. Tá muito bom. Laira, me fala o que te torna uma mulher notável? Ai, amei essa pergunta. Eu acredito que o que me torna uma mulher notável, voltando até o nosso assunto lá do início, é o amor que eu tenho por tudo que eu faço. Eu não consigo ser uma pessoa, assim, morna. Se eu vou e vou dar o meu melhor. Eu vou pegar na tua mão e vou dizer, vamos juntas. Que signo que tu é? Eu sou virginiana. Tu vê só. Bem perfeccionista. Não consigo fazer as coisas meia boca, entendeu? Isso diz muito, né? Ai, que legal. Então, assim, essa determinação e essa paixão, assim, que eu tenho pelas coisas que eu faço, Entrega por ajudar. de 100%. Entrega. Eu acho que é isso que me torna uma mulher notável, né, na minha percepção. E o que tu achou do nosso bate-papo? Eu amei! Bom, né? Eu já vim com expectativas altas, mas tu superou. Não, é muito incrível. Não, tu que superou. É muito incrível. Guria, foi maravilhoso. Que bom que tu gostou. Eu amei a gente falar sobre a saúde da mulher. Eu amei a gente citar essas questões do quanto o feminismo não é o anti-homens. Né? Exato. E é justamente a equidade, é exatamente essa palavra que tu falou, que reforça muito sobre o que é isso. E o feminismo, ele está atrelado em tantos níveis, tantas camadas na nossa sociedade, que a gente não entende o quanto a gente precisa ser feminista, o quanto a gente precisa levantar esses temas e essas abordagens, porque são atitudes tão pequenas, mas mudanças tão sutis que a gente Fazem tem total diferença, né? Toda a diferença. E conseguir enxergar que isso sempre vai estar nos impactando. Então, eu também vejo, assim, muitas pessoas com uma dificuldade de enxergar que lutar pelos direitos das mulheres, falar sobre o feminismo é algo que vai afetar todas as mulheres que estão na tua volta, vai te afetar. E afeta a sociedade como um todo. A sociedade como um todo, exatamente. Afeta os homens, é muito incrível a gente pensar, porque a gente cada um, né, somos agentes de mudança, positiva ou negativa. E como que a gente vai fazer para deixar o mundo um pouquinho melhor, né? Exato. E é justamente falando, dando luz para esses temas, falando que eu não preciso usar uma cinta, eu posso usar o taping. Gente, como assim meu órgão não tá ali, entendeu? Balançando. Exato. São coisas tão pequenas, mas que mudam a qualidade de vida dos outros. E principalmente das mulheres, que é quem a gente dá voz aqui. Exato. Né? Não dá voz, só dá luz. Fazem uma revolução, né? Eu trabalho muito com isso e falo muito esses termos. Transformação, revolução. Porque é o que tu comentou. Uma mudança simples, parece sutil, parece inofensiva. Vai trazer uma outra perspectiva e uma outra qualidade de vida para ti. Então, perfeito. Estar aberto a isso, né? É um desabrochar da mulher. Desabrochar, perfeito. É muito isso, assim. Eu percebo muito. Essa palavra do desabrochar, ela vem muito, assim, nas minhas últimas fases. Aí, eu falando de 1 ano para cá. Que é exatamente isso, né? É a gente se perceber a potência, né? Perceber o espaço que a gente ocupa, as trocas que a gente tem, como a gente sai rico depois de uma conversa. Demais. Entendeu? Eu vou ter que marcar um horário lá contigo. E eu contigo no marketing, a gente já vai, entendeu? Se ajudar. Exatamente. Ai, mas foi perfeito, foi ótimo. Então, desejo muito, muito sucesso pra ti, pro teu podcast, pra vocês, pra equipe toda. Obrigada. E dizer que eu trabalho com saúde da mulher, então eu sei que diretamente eu tô ali impactando na vida dessas pessoas. Mas que tu também dando voz às mulheres e trazendo esse lugar, né, essa visibilidade e a real importância que esses assuntos têm, tu também tá transformando a vida de muitas mulheres. Ai, obrigada. Obrigada, Laira, te agradeço.